Você já ouviu alguém dizer que dormir com as plantas à noite faz mal? Que elas roubam o nosso oxigênio de noite? Será que essa história toda aí é verdade? Vamos descobrir mais sobre esse tema nos vídeos de hoje. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui para sempre estar recebendo mais conteúdos como esse, em que nós estamos abordando mitos e crenças que nós acreditamos ao longo da nossa vida. Nós já fizemos nossos vídeos introdutórios desse tema, 10 mitos da biologia que você talvez acredite. Eu vou deixar linkado nos cards para vocês conferirem. E também já falamos sobre a cobra que mama. E para vocês não perderem mais vídeos como esse e vídeos falando sobre a biologia em geral, curiosidades do comportamento humano e do comportamento animal, se inscreva aqui para vocês não perderem esses vídeos que saem toda segunda e sexta-feira. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Sejam muito bem-vindos. Então, será que faz mal dormir no quarto com plantas dentro? Muitas pessoas responderiam essa pergunta sim. Já faz parte do senso comum. Isso trata-se quase de um tipo de informação que percorre gerações. Richard Ferraz de Oliveira, em uma matéria feita pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, postula que essa ideia errada, equivocada, começou porque há muito tempo os hospitais removiam as plantas dos quartos dos enfermos e das enfermarias durante a noite. As pessoas achavam que as plantas, ao exalarem o CO2 no quarto, tornavam o ar viciado e que este ar ruim fazia mal aos pacientes. Os doentes relatavam aos médicos sintomas como sensação de falta de ar, de garganta seca, fadiga ou náuseas. Ainda nos dias de hoje, a maioria leiga das pessoas acredita realmente que faz mal dormir com plantas dentro do quarto. E a explicação para elas parece uma questão óbvia. Essas pessoas argumentam que manter as plantas dentro de casa pode ser prejudicial para a saúde, com base no padrão da respiração das plantas. Durante o dia, as plantas absorvem o dióxido de carbono, liberando oxigênio no ar durante o processo de fotossíntese. Durante a noite, a energia obtida a partir da respiração é utilizada para manter os processos fisiológicos das plantas em funcionamento. A fotossíntese pode ser dividida em uma etapa que depende da luz, que é chamada de fase clara ou fase fotoquímica, e uma que não depende da luz, a fase escura ou puramente química. O processo da fotossíntese ele acaba sendo invertido na fase escura, que ocorre normalmente durante a noite, e as plantas exalam dióxido de carbono, absorvendo o oxigênio do ar. Mas será que realmente faz mal dormir com plantas dentro do quarto? Ou isso vai se tratar mais dos muitos mitos que rodeiam o nosso senso comum, como nós já abordamos em outros vídeos anteriores? E se é verdade isso, será que isso seria verdade pelo motivo apresentado pelas pessoas, de que as plantas roubam o nosso oxigênio? Pare um momentinho para você pensar. Se alguém já falou a você que plantas dentro do quarto faz mal para a saúde por roubarem o seu oxigênio, o que você diria das populações indígenas que moram no meio da floresta? Pensa na quantidade de árvores que tem em uma floresta como a floresta amazônica. Se essas pessoas realmente, as plantas roubassem o oxigênio delas, já estariam todas mortas, né? Uma pessoa normal consome ao respirar, em média, 20 vezes mais oxigênio do que uma planta. Portanto, libera cerca de 20 vezes mais gás carbônico do que uma planta. Isso é, as quantidades de dióxido de carbono que as plantas exalam são tão pequenas que dificilmente equilibrariam o ar do ambiente. Fora que as pessoas não dormem em um quarto vedado. O quarto que as pessoas dormem geralmente tem circulação de ar. Então o ar está sendo renovado ali dentro daquele espaço. Logo, se essa ideia de que faz mal dormir com as plantas fosse verdadeira, seria muito mais prejudicial dormir com um outro ser humano no quarto do que com uma planta, visto que o ser humano ele consome mais oxigênio e libera mais gás carbônico.
Esse argumento, apesar de desbancar a explicação proposta para o problema de dormir com as plantas no quarto, não responde à pergunta se faz mal dormir com plantas dentro do quarto fechado. A verdade é que dormir com as plantas dentro do quarto realmente não é recomendável para as pessoas que são alérgicas. Mas o motivo não é porque elas respiram durante a noite e podem competir pelo oxigênio com você, né? Que as plantas respiram e competem com você. Acontece que durante o processo da evolução, as plantas desenvolveram mecanismos que as permitem escapar da ação dos insetos sugadores, liberando, especialmente à noite, substâncias que são repelentes naturais contra os insetos, os chamados compostos voláteis. E um exemplo interessante é a piretrina. E sobre essa questão da ação das plantas sobre os insetos, sobre os seus predadores, nós temos uma série de vídeos muito legal falando sobre as plantas, que eu vou deixar nos cards para vocês conferirem mais sobre a inteligência das plantas, sobre como elas reagem aos parasitas, sobre como elas conseguem evitar as plantas, atrair predadores para os insetos que estão as predando, entre várias outras curiosidades. As piretrinas, elas são pesticidas encontrados naturalmente em algumas flores de crisântemo. Elas são uma mistura de 6 produtos químicos que são tóxicos para os insetos. As piretrinas são comumente usadas para controlar mosquitos, pulgas, moscas, mariposas, formigas e muitas outras pragas agrícolas, né? A piretrina ela é classificada como uma neurotoxina. Ela permeia rapidamente a casca ou a pele do inseto e causa paralisia imediata naquele inseto. Essa substância também é usada para produzir inseticidas usados nas lavouras. Não é uma substância tóxica para nós mamíferos, mas algumas pessoas podem ter uma sensibilidade maior a esse composto e desenvolver uma alergia. O composto ele é obtido a partir do crisântemo dálmata, o crisântemo cinerarianfolium, ou do crisântemo persa, o crisântemo coccíneo, também conhecido como margarida pintada. São essas substâncias, como a piretrina, entre várias outras, que quando elas estão num quarto fechado durante a noite, elas podem provocar uma sensação de falta de ar nas pessoas, especialmente nessas pessoas mais sensíveis ou que sejam com uma imunidade mais vulnerável. Para pessoas não alérgicas, manter plantas em um quarto é uma ótima maneira de se sentir mais perto da natureza, além de ajudar você a ter uma noite de sono mais relaxante. Hoje em dia está cada vez mais comum as pessoas terem plantas dentro de casa, os famosos urban jungle, né? Muitos dos projetos de design de anteriores já incluem as plantas e transformam completamente o ambiente. Logo, é importante desmistificar essas crenças populares de que dormir num quarto com as plantas à noite faz mal. Por isso, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece que ainda acreditam nessa história. Vamos espalhar mais informações corretas, desmistificar essas ideias e crenças. Por isso, já compartilhe naquele grupo que você sabe que as pessoas adoram falar isso, já manda para todo mundo que você conhece e ajude a trazer mais esse conhecimento para as pessoas e elas percam esse medo de ter plantas dentro do quarto delas, dentro de casa. E também deixa o like aqui nesse vídeo para que a gente continue produzindo cada vez mais vídeos interessantes para vocês. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!